O Redmi Note 7 veio com muitas novidades em relação à sua geração passada, trazendo upgrades em design, câmera, acabamento e processador. E fazendo uso dele durante 5 dias, eu vou trazer minha opinião para você que quer comprar ele esse ano de 2019. Então fique esperto aí que eu vou trazer as minhas primeiras impressões de uso intenso durante esses 5 dias. Antes de começarmos, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E meu nome é Luan, se você não me conhece, eu trago bastante vídeos de tecnologia aqui e bastante smartphone no canal, então dá uma conferida lá se você tem interesse a respeito de smartphones, principalmente da Xiaomi. Então vamos lá para as primeiras impressões que eu tive quando eu tirei ele da caixa. Primeiramente, quando você abre ele, se você já teve um outro Redmi Note 5, 6, a primeira coisa que você vê de diferente é o acabamento. O acabamento dele agora está muito mais bonito, lembra um acabamento premium. Já tem Gorilla Glass 5 na parte frontal e traseira, diferente das suas versões anteriores do Note 6 Pro e o Note 5, que ao menos nem tinha a versão especificada de proteção nas telas. E o novo Redmi Note 7 agora a gente tem um Snapdragon 660 diferente do Snapdragon 636 que tinha na versão anterior, uma câmera de 48 megapixels que eu vou explicar mais pra frente, acabamento em vidro, conectividade Type-C e o novo e mais bonito Notch no formato gota, que na minha opinião é o mais bonito. Durante esses dias utilizando ele, eu não tive nenhum engasgo, nenhum travamento, a bateria durou bem o esperado, durou até o final do dia com 30% de bateria mais ou menos. Não tive engasgo dentro dos jogos, eu jogo normalmente PUBG, Asphalt 9, o Arx Evolved também às vezes, e dentro do jogo, na qualidade que ele suporta, ele não teve travamentos. Claro que se a gente jogar a qualidade lá em cima, o Snapdragon 660 ele é um intermediário premium, mas ele não tem o mesmo processamento de um 845 ou um 855. A MIUI, o sistema operacional da Xiaomi, como sempre, traz uma fluidez incrível. Nesse smartphone que eu tô aqui, ela tá sem bug, eu não encontrei nenhum por enquanto. Vamos ver se atualizando não aconteça bugs, como normalmente vem acontecendo nas MIUIs quando eles vêm atualizando. Agora vamos falar de bateria. Esse menino aqui tem 4.000 mAh de bateria. E ele tem o Snapdragon 660. Se você espera que o celular não gaste bateria, esse celular não é para você, porque assim, ele economiza bateria para uso diário, Facebook, WhatsApp, coisas mais tranquilas de se usarem, mas quando você for jogar, ele vai puxar bastante bateria, porque ele tem uma escalabilidade de desempenho muito alta, então assim, ele vai desde o mais econômico até o mais alto desempenho. No caso, ele vai bater mais ou menos uns 146 mil pontos no AnTuTu, pelo que eu fiz o teste, então ele vai conseguir rodar os jogos, assim, o PUBG roda em médio, alto, em HD, roda tranquilo, só que dá umas enroscadas, então você tem que abaixar um pouquinho a qualidade lá para você conseguir jogar tranquilamente os seus jogos, principalmente se for PUBG. A bateria dele, como eu disse no começo do vídeo, eu consigo chegar a 30% de bateria no final da noite, quando eu estou usando ele o dia todo, mas isso é sem jogatinas. Quando você usa o Snapdragon 660 para jogar, ele é um pouco beberrão. Todo mundo já conhece isso, ele é bem famoso por conta disso. Normalmente os smartphones intermediários vêm mais com 636 por conta disso e também o custo de produção. Mas o 660 que tem nesse aparelho aqui, ele dá bastante conta do recado, e o Type-C com o carregamento rápido, ele dá uma conta do recado para quando você precisar carregar bem a sua bateria numa velocidade considerável. Lembrando que não vem o carregador turbo, então você vai ter que comprar uma parte para estar usando o carregamento rápido. Mas o carregamento que a Xiaomi, o carregador que a Xiaomi disponibiliza na caixa é de 2 A. Ele carrega relativamente rápido, mas não é quick charge. Vamos falar da câmera dele. Agora a gente tem 48 megapixels na câmera traseira, com 5 megapixels para profundidade. A câmera ela sai muito bem de dia, mas à noite eu esperava mais, porque fizeram um alarde muito grande por conta de 48 megapixels, mas à noite sai bastante ruído ainda na imagem, mesmo fazendo a condensação para 12 megapixels. Mas eu vou trazer um review um pouco mais completo a respeito da câmera, mas se você espera uma câmera excepcional para a noite, esse smartphone não é para você. E na câmera frontal, eu não senti tanta diferença assim na parte noturna. A parte noturna eu achei que decepcionou um pouco. Precisaria ter um pouco mais de luminosidade, assim, um pouco mais de abertura no sensor, porque mesmo com o Snapdragon 660, o sensor não dá conta do recado à noite, principalmente se for na câmera frontal. Na câmera traseira, como eu disse, de dia, foto linda, maravilhosa, mas à noite decai demais. Então fique esperto aí no canal que eu vou trazer para você um review mais completo a respeito da câmera desse aparelho, no review completo. Então se inscreve, não deixa de ativar o sininho de notificação, para quando sair o vídeo novo você não perder aqui no canal, beleza? E por último, que eu posso estar dando minha opinião aqui, é o acabamento dele. A pegada dele, ela é mais quadrada que o Note 5, tá? Eu tenho um Note 5 aqui, a pegada dele é diferente. Ele é um pouco menor, aparentemente, né? Eu vou pegar aqui para vocês verem com o Note 5 aqui,
a diferença, só vou tirar a capinha aqui, mas a pegada dele é diferente. O Note 5, 6 também, que é bem igual, eles são bem parecidos, então assim, a pegada dele aqui é mais curva, enquanto esse daqui ele é mais quadrado. Eu gosto mais de celulares quadrados igual esses daqui, ele dá uma pegada mais firme na mão do que esse aqui. Esse aqui, se você segurar firme, parece que ele vai escorregar para cima. Na minha opinião, essa pegada aqui do Note 7 tá bem melhor. Para mim foi uma evolução em relação à geração passada que eles trouxeram. Já o Note Gota aqui, no caso, a gente não tem flash, não tem sensores. Isso daqui é uma pena, porque no Note 5, no Note 6 Pro a gente tem flash frontal, tem alguns outros sensores que ajudam bastante na hora da gente estar tirando fotos noturnas com a câmera frontal e também utilizando sensores para outras coisas. O único ponto negativo dessa traseira aqui é que se cair e quebrar frente, traseira aqui, são dois para quebrar, além de um para você trocar. Você vai ter que trocar os dois para voltar com o celular como ele era novinho em folha. E também tem a questão de pegada de dedo. Fica bastante pegada de dedo. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas enche de pegada de dedo se você não usar a capinha que a Xiaomi entrega junto com o aparelho. A capinha que a Xiaomi entrega, na minha opinião, ela não é de uma qualidade muito boa, então eu aconselho você a comprar outra, principalmente por conta de quedas. Ela é uma capinha assim de silicone, igual que vem no Note 5, é a mesma coisa, mas é uma capinha bem simples e que com o tempo ela vai ficando oleosa e aquela oleosidade você não vai conseguir tirar. Você vai lavar com detergente, mas daqui 10 minutinhos a oleosidade da mão já vai impregnar nela e vai ficar ruim de novo. Então, se você for comprar um desse daqui, já encomenda junto na loja, se for Banggood, Gearbest, encomenda um case protetor, anti-choque, pega uns 2, 3 para você ter variedade, para você ter uma proteção extra para o seu aparelho. Esse aparelho aqui traz tudo o que é de completo pela faixa de preço. Hoje ele tem a partir de $150, então a gente não pode assim falar, ah, não presta, não é bom, porque assim, $150 perto do que vende aqui no Brasil, que tá hoje, se a gente for comparar com o Moto G7 Plus, que tem o 636, esse aqui tem o 660, 48 megapixels de câmera, tem 4.000 mAh de bateria contra 3 do Moto G7. É complicado a gente falar, ah, não presta ou coisa do tipo. Ele tem a sua faixa de preço, tem a sua gama correta de venda, então a gente não pode comparar com o top de linha premium. O acabamento dele, se você pegar ele na mão, você fala, nossa, que aparelho lindo, maravilhoso, porque é bem bonito. A tela dele tá muito boa, muito bem construída, tá bem poucas bordas em volta. Então assim, o aparelho chama bastante atenção e a capinha dele que vem não é muito boa, tá? Então, se for para proteção, para você não estragar a beleza dele, compra uma parte. Leve isso em consideração na hora de comprar, tá? Esses foram 5 dias que eu tô utilizando ele. Fica ligado no canal que logo vai sair um review completo quando eu tiver mais usado ele um pouco mais. E vou trazer para vocês também testes de jogos e outras coisas mais, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e até mais. Tchau!